pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer tê-los aqui e hoje nós temos uma informação muito importante que vem da decisão do STF. Isso envolve improbidade administrativa, são questões bem polêmicas, tanto para aqueles que são prejudicados por essas circunstâncias de vazamento de dados, ou também aqueles que estudam o direito, gostam desses assuntos. Então eu os convido para conhecer qual o teor da decisão, como é que funciona, o que pode acarretar improbidade administrativa dos agentes envolvidos, das questões de violação de dados. Então, ou seja, um assunto muito interessante. Então vamos juntos, vamos nessa. Antes de mais nada, vou me apresentar formalmente aqui para vocês, caso vocês não me conheçam. Esses são os meus dados, tá? Sou professor, advogado, consultor jurídico, atuante aí na área de proteção, privacidade. Então, será muito importante caso você queira acompanhar todas essas pesquisas, todos esses trabalhos envolvidos, tá bom? Também peço que você acompanhe meus trabalhos nas redes sociais e, se possível, compartilhe esse conteúdo com seus colegas, amigos que também gostem desses assuntos. Também os convido para participar aí do grande grupo no Telegram, no qual nós pesquisamos, estudamos proteção de dados, direito digital, enfim, tecnologias. Será muito bem-vinda a sua presença. Caso você não consiga pelo QR Code, coloque só esse nome lá no Telegram ou também na descrição do vídeo tem o link. Tá muito fácil, é só você querer que nós estaremos juntos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entender o que está ocorrendo, o que tem a ver lei de improbidade, improbidade administrativa com proteção de dados, privacidade. Vamos lá, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal. Saiu a decisão do STF no qual há uma regulamentação a respeito do tratamento de dados e o compartilhamento de dados por parte dos órgãos públicos entre eles, né? Então, o que ocorre? Aqui, segundo a notícia que sai, né, do consultor jurídico, que eu já deixo destacado aqui a fonte, né, e também aqui quem escreveu, Sérgio Rodas, e ele estabelece o seguinte, ó, o compartilhamento de dados entre órgãos públicos pressupõe propósitos legítimos, foi o que eu li, inclusive, para vocês, na matéria passada, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. No caso aqui, o relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, destacou essa questão aqui, né? E ainda mencionou o artigo 23, inciso 1 da LGPD, dizendo que o agente, né, que dolosamente, isso é importante, depois eu vou explicar para vocês, responderá por ato de improbidade administrativa por conta do dever, né, por violar o dever de publicidade, até porque nós temos também uma outra lei que é a lei de acesso à informação, né? Então o servidor ele tem que dar acesso às informações e quando há uma violação incorre aí nessas circunstâncias, tá? Esse é o entendimento do STF, tá certo? Inclusive aí tem a base de dados, de cadastros, né? Tem uma central, um comitê de boa gestão, enfim, tem todo um contexto. Então é importante que se tenha aí essas circunstâncias bem observadas, tá? Os ministros seguiram os votos aí, seguiram, né, o voto do Gilmar Mendes e respeitando, tá, a questão do compartilhamento de dados entre instituições estatais, devendo respeitar o princípio da publicidade, conforme artigo 23, inciso 1 da LGPD, tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona, né? Essa questão do artigo 23, inciso 1, tá? Então, os funcionários que agirem dolosamente poderão responder por ato de improbidade administrativa com base no artigo 11, inciso 4 da Lei de Improbidade Administrativa, tá? Que eu vou ler também aqui para vocês como é que funciona, tá certo? Então, foi todo como detalhe aqui a matéria, né, um pensamento do plenário, né, ou seja, de todos os ministros, chegaram a essa conclusão. Bom, primeiro, vamos entender o que diz a Lei de Acesso à Informação, perdão, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O que diz a LGPD a respeito desse assunto?
O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, referido no parágrafo único da Lei de Acesso à Informação, né? Ou seja, basicamente, nós temos aqui a União, Estados, municípios e o Distrito Federal, tá? As fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Elas devem respeitar aí a lei de acesso, sendo o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, né, Ministério Público e Tribunais de Contas, né? São essas referidas aí pela lei de acesso. Deverá ser realizado para atendimento da finalidade pública na persecução do interesse público, com o objetivo de executar competências legais e cumprir as atribuições legais do serviço público. Então, assim, é o que eu já havia comentado, e o poder público, é claro que teve e tem, pela lei de proteção de dados, uma certa distinção, né? Justamente por conta das suas atribuições. Então, há mais permissões, né? Só que também existe regra, né? Então, sejam informadas, enfim. Então, aqui ele menciona justamente o próprio inciso, o inciso 1, que é logo esse primeiro aqui. Então, é só esse daqui, ó. Então, o que precisa para que haja esse compartilhamento, tá? Então, vamos só trabalhar esse daqui. Sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras, tá? Tratamento é toda atividade com o ato, né? Desde a coleta, a transmissão, o armazenamento, o descarte, né? Então, qualquer atividade com dado é chamado de tratamento, né? Fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, ou seja, o que vai ser feito com esse dado, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessa atividade, em veículos de fácil acesso. Então, provavelmente no próprio site, né, divulgando para os usuários que isso vai ser feito. Está vendo aqui? É tanto que ele coloca, preferencialmente, em seus sites eletrônicos, né? Então, esse é o regramento para que haja o tratamento de dados pelo poder público de acordo com a LGPD. E agora eu vou mostrar para vocês o que diz a lei de improbidade administrativa. Porque o que é a improbidade? A improbidade é a desonestidade com a administração pública. Mas as pessoas se enganam ao imaginar que improbidade, né, é justamente você só se dar bem no sentido financeiramente, né? Então, que seria o enriquecimento ilícito, ou causar um prejuízo ao erário. São dois núcleos importantes da lei de improbidade, mas existe um terceiro, né, que é o que eu vou trabalhar com vocês, do artigo 11 da lei de improbidade administrativa, que diz o seguinte, ó, constitui ato de improbidade, ou seja, desonestidade com a administração pública, que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão. Aqui é importante, né, que eu até não destaquei tanto na notícia, mas quero destacar agora, dolosa. Então, o que se estabelece com a mudança, né, que foi feita aqui pela Lei 14.230 de 2021, incluiu somente o dolo, ou seja, a intenção do agente em violar os deveres da honestidade, imparcialidade e legalidade caracterizada por uma das condutas. Ou seja, então, agente público, tá? Agente público, eu não vou trazer aqui para vocês, né? Está na própria lei de improbidade, mas é aquele que presta serviço para a administração pública. Não necessariamente na condição de servidor, tá? Então, isso é importante também ser destacado. Mas, enfim, esse agente público que presta serviço para a administração pública, não sendo necessariamente efetivo, né? Pode ser até um estagiário, por exemplo, só para que vocês entendam, caso ele, com intenção, viole esses deveres, ele vai responder por improbidade. E responder por improbidade, pessoal, eu vou falar daqui a pouquinho, mas é bem grave, tá? Isso tem consequências bem grandes, né? Então, segundo o inciso 4, negar publicidade de atos oficiais, exceto em razão da sua imprescindibilidade, ou seja, aquilo que é necessário para a segurança da sociedade e do Estado e outras hipóteses instituídas em lei, tá? Isso aqui é até para respeitar a lei de acesso à informação, tá? Então, tem que dar publicidade, informar, olha, a gente está tratando o dado com essa finalidade,
tem esse objetivo. Nós estamos compartilhando os dados do Enem com os dados, sei lá, das políticas públicas para programas sociais, para complementação de renda, para alimentação. Então, ou seja, tem que ter um contexto, né? Eu não posso simplesmente compartilhar dados em prejuízo ao titular, tá? Então, essa que seria a circunstância, né? Inclusive, o próprio a própria lei de acesso, né, ela tem essa vertente, né, existem, claro, dados que são tratados como sigilo, mas de toda sorte há uma lógica priorização para a publicidade dessas questões. Tá? Então, só para recapitular aqui, a decisão do STF, ela me pareceu prudente até esse primeiro momento, tá? Não sei se vocês acompanharam, tá, pessoal, com a leitura aí da lei de improbidade, mas de toda sorte, a decisão do Supremo, ela tem esse condão, né, essa finalidade. Agora vamos acompanhar para sabermos aí se de fato os órgãos públicos vão respeitar as questões aí de privacidade e também as questões legais para que se faça esse compartilhamento, tá bom? Então peço que vocês acompanhem os desdobramentos, que a gente fique atento, porque envolve o interesse de todos nós, tá bom? Um grande abraço, agradeço muito a participação de todos vocês. Se vocês puderem curtir e compartilhar esse vídeo, tenho certeza que vai aumentar aí o alcance e a relevância dele. Um abraço.